Glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Eu queria muito, se você está com a Bíblia, que você abrisse comigo, em nome de Jesus. E a gente vai poder, você vai poder entender um pouquinho daquilo que Deus falou no meu coração durante essa semana. Eu fui muito ministrado pelo Senhor nesses dias, e tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração também. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Ele diz assim, ó: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Essa palavra, esse capítulo, na verdade, as duas cartas que o apóstolo Paulo endereça ao seu aprendiz, vamos dizer assim, seu pupilo, Timóteo, ele vai dando para ele, vai doutrinando, para que quando ele não estivesse mais presente, ele saberia que os ensinamentos do apóstolo Paulo, ele tinha entregado para alguém, que era Timóteo. E ele estava com a consciência tranquila, porque em todo momento ele tentou direcionar Timóteo para que ele pudesse conhecer todas as coisas relacionadas ao nosso Deus. Então é uma carta muito pessoal, do qual ele começa a escrever e dar dicas, orientações, como um pai escrevendo para um filho, orientando o filho de como é a vida. Assim foi a relação entre o apóstolo Paulo e Timóteo. E a gente está aqui na primeira carta. E ele diz isso, sobre a necessidade de a gente ter o cuidado de nós mesmos, de nós cuidarmos de nós mesmos. Se você quer se salvar, e se você quer atingir outras pessoas, a primeira coisa que você precisa é cuidar de si. Amém? Glória a Deus. Semana passada a gente teve uma palavra aqui maravilhosa. A ministração foi do pastor Leles. E durante a semana o pastor Leles tinha falado comigo que ele queria falar sobre a questão do sim, de dizer sim para Jesus. Daí eu até com ele no WhatsApp, eu disse assim, já tem um título, se você topar, o Espírito Santo falar seu coração, a gente usa esse título. Daí eu disse, o poder do sim. O quanto que o sim faz diferença na nossa vida. E ele disse, amém. Daí a pastora Elenir chancelou. Então ia ser sim, o poder do sim. E foi ministrado com muito poder, foi uma palavra assim que impactou muito. E ele disse com todas as palavras, eu não sei que ele foi boca do Senhor naquele dia, no domingo passado, dizendo quando a gente diz sim para o Senhor Jesus, como que a gente consegue viver experiências que talvez nós nunca viveríamos, se nós não tivéssemos de uma vez na nossa vida o sim para Cristo. Através do nosso sim para Jesus, a gente vai viver coisas, experiências que talvez você nunca sonhou viver. E ele contou vários testemunhos, contou um testemunho muito forte com relação a ele e a sua família. Foi bênção. Então se você não assistiu, está no Facebook ainda, assista, Deus vai falar ao seu coração. Quando chegou na segunda-feira, eu estava caminhando e eu pensando na palavra. E o Espírito Santo falou muito forte comigo, que da mesma forma que o sim é poderoso, existe também um poder sobrenatural no não. O sim é maravilhoso, muda a nossa vida, muda a nossa história quando nós dizemos sim para Jesus. Só que existe uma palavrinha também com 3 letras, que ela é poderosa, que é o não. Quando nós não sabemos usufruir dessa palavra, a gente pode arrebentar a nossa vida. E isso acontece desde quando o mundo é mundo. Quando Deus criou o homem, na primeira circunstância de prova, do qual Deus entrega o livre-arbítrio para o homem. E o homem, naquele momento, ele devia ter usado dessa palavra poderosa, que era não para a serpente. Ele vai e diz sim. A mulher diz sim para a serpente, o homem diz sim para a mulher. E o pecado entra no mundo. E eles são penalizados, sendo afastados do jardim.
do qual foi construído para que todos nós pudéssemos estar lá. E ali entra o pecado, porque eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E tinha uma palavra do Senhor, que se eles comessem desse fruto, eles certamente iriam morrer. Eles não morreram fisicamente, mas houve uma separação. Eles viveram a morte espiritual, porque não souberam dizer não. E eu sei que tem muita gente que se arrebenta. Tem muitas pessoas que estão passando por uma dificuldade grande na sua vida nesse exato momento, simplesmente porque não conseguem usar essa palavra com sabedoria. Não tem conseguido dizer não. Pastor Lelis disse sobre o sim. O sim, a gente tem que dar sim para Jesus. E Jesus, a palavra nos diz que existe o caminho. Então o Senhor Jesus, Ele é o caminho, só tem um caminho. Então eu preciso dizer sim para Jesus, para que eu possa entrar nesse caminho. E esse caminho vai me levar ao Senhor, vai levar para uma vida eterna. Então quando eu digo sim para andar nesse caminho, eu vou conseguir herdar a vida eterna. Agora, o diabo, ele não descansa de colocar não simplesmente um caminho, mas inúmeros caminhos, atalhos, para que possa tirar você do sim que você disse para o Senhor Jesus. O diabo, todo momento, ele diz e faz propostas para você, tentando desviar você do propósito maior que Deus tem para a tua vida, para o qual Deus te criou. E nós muitas vezes dissemos sim para Jesus em um momento da nossa vida, mas nós muitas vezes estamos fracassando, deixando de falar não para todas as propostas que o diabo coloca nas nossas vidas. E eu queria exortar você nessa noite, para que você possa cuidar de você. Eu li esse texto de Timóteo, para você entender que você precisa cuidar de si. Até mesmo antes mesmo de você cuidar do próximo. Eu não estou dizendo que você não tem que cuidar do próximo. Amém? Você precisa cuidar do próximo. Mas antes de cuidar do próximo, você precisa cuidar de quem? De você. Aqui eu usei a palavra do apóstolo Paulo Timóteo. Mas a gente poderia usar a palavra do próprio Cristo, Jesus. Do qual Jesus disse, amarás a Deus acima de todas as coisas. Então a primeira coisa, amar a Deus. E depois, qual que é o próximo mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo, antes de você amar o próximo, você precisa amar a si. Se você não está bem, se você não tem o cuidado de si, como que você vai conseguir ajudar ou amar aquelas pessoas que estão próximas a você? Você está quebrando o princípio. Você precisa cuidar primeiro de você, para que você possa estar preparado para cuidar do próximo. Vou fazer uma metáfora, você vai saber disso. Quem aqui já andou de avião? Alguém aqui já? Amém. Quando você entra no avião, existe uma mulher, uma aeromoça, que ela vai dar as dicas de segurança. Não é assim que funciona? E ela vai falar sobre as máscaras. No momento que se tiver uma turbulência, e se as máscaras caírem em cima de você, porque em cima de cada assento tem uma máscara escondida, se ela cair, você precisa puxar para liberar o oxigênio. E a primeira atitude que você tem que fazer é colocar a máscara de quem está do seu lado, porque está com dificuldade. É assim? Não. A orientação é, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar a máscara em você. Depois que você colocou em você, você vai ajudar aquela pessoa que está do seu lado e que está com dificuldade de usar a máscara. Porque se você for primeiro ajudar aquela pessoa, você pode ficar sem oxigênio. Daí você vai salvar uma vida, mas vai morrer. Então a gente precisa muito entender da necessidade da gente cuidar de nós. E muitas vezes, porque nós não sabemos empregar essa palavrinha, a palavra não, nós estamos deixando de cuidar de nós. E eu estou falando aqui, eu tenho propriedade nisso. Irmãos, eu tenho propriedade para falar sobre isso. Porque pensa numa pessoa que por muito tempo teve muita dificuldade em dizer não. Quando na verdade eu precisava dizer que eu dizia sim, quando na verdade eu precisava dizer não. E existem muitos fatores da nossa vida que nos leva a dizer sim no lugar de não, e em propostas que infelizmente Deus não está nela.
mas porque você tem necessidade talvez de ser aceito por aquela pessoa. Talvez você está pensando no próximo e aquilo que esse não pode gerar um constrangimento naquela pessoa. A gente, como ser humano, a gente tem algumas necessidades. E uma das necessidades que nós temos, que fala muito alto, grita muito alto dentro de nós, é de nós sermos aceitos. Então a gente tem necessidade de ser aceito. E a impressão que mostra, que parece, é que quando a gente vai dizer não para alguém, porque nós precisamos dizer o não, a gente vai deixar de ser aceito por aquela pessoa, vai quebrar aquele relacionamento que você tanto preza com aquela pessoa. Só que talvez você deixando de dizer o não e dizendo sim, você está prejudicando a si, quando na verdade você precisa priorizar a sua vida. E ainda mais, pior, você pode estar prejudicando aquela pessoa, porque naquele momento talvez ela precisava ouvir um não. Eu levantei aqui várias histórias bíblicas que o Senhor foi nessa tarde falando para mim, de pessoas que está narrada a história dela aqui, e que infelizmente, no lugar de dizer não, elas disseram sim, e algumas que tinham que dizer não e disse não, e foram abençoados por conta disso. Olha só, primeiro, Adão e Eva quebraram a cara, porque simplesmente elas deixaram de falar não. O Senhor instituiu um presente, e esse presente, quem usufruiu dele, primeiro momento, foi Adão e Eva, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é nada mais e nada menos o poder que você tem nas mãos de poder decidir se você diz sim ou dizer não. Você é livre para dizer sim ou para dizer não. Só que um sim e um não, ele tem consequências. Aquilo que você diz, e se você dizer no momento errado, fora de uma orientação, quebrando princípios, não seguindo aquilo que o Senhor está falando no seu coração, você vai sofrer amargamente, porque você não agiu conforme você deveria ter feito aquilo que Deus tinha mandado, mas assim mesmo você não fez. Adão e Eva é o primeiro da lista que infelizmente disse sim, quando na verdade eles deveriam dizer não. Qual que é a expectativa do coração de Deus? Que eles dissessem não, recusassem, dissessem sim para a obediência, mas eles disseram sim para a serpente. Tem Daniel, a história de Daniel nós já contamos várias vezes aqui. Um jovem que foi levado cativo para a Babilônia, e chegou lá, ele ia ser preparado, porque ele era um jovem formoso, junto com outros jovens, para poder servir ao rei. E existia algo que o rei disse que precisava acontecer na vida desses jovens, que eles fossem alimentados com a comida do rei. Os outros escravos iriam comer daquilo que era comida de escravo, ia ter vida de escravo. Mas esses jovens, dentro deles estava Daniel, ia ter uma vida diferente, porque eles estariam sendo preparados para servir ao rei. Ia ficar 3 anos sendo preparado para que eles pudessem servir ao rei. E o rei mandou que tudo que servia na mesa dele era para servir esses jovens. Só que era comida que era oferecida aos deuses pagãos. E ele sentiu da parte de Deus que ele devia dizer não para aquilo. Talvez ele poderia ter um monte de desculpa para dizer sim. Eu não podia, porque eu fui levado como escravo, e eu sou escravo, eu tenho que obedecer. E eu tinha que obedecer ao rei, porque eu era escravo, eu poderia morrer se eu dizer não. E muitas vezes na nossa vida, nas situações da nossa vida, a gente inventa um monte de desculpas para dizer aquilo que Deus não quer que você fala. Talvez você está cheio de desculpas, mas será que é verdade essas desculpas? Ou será que você construiu tudo isso? Ou você deixou ser isso mais forte do que uma palavra que o Senhor tem para você, daquilo que você precisa fazer? Daniel, ele disse não. E ele chegou para quem cuidava deles, para o Senhor que cuidava deles, e disse assim: faz um teste comigo, me dá só a comida que é servida para os escravos. Eu quero comer só ervas, vou comer só verdura, legumes, vou comer só aquilo que é servido para eles. E daqui 10 dias você faz uma prova. Se eu tiver com o semblante caído, se eu não tiver mais forte que os outros jovens, eu volto a comer.
E ele fez essa prova, ele passou 10 dias, ele foi fazer a vistoria para ver como é que estavam os jovens. E Daniel, ele era o mais formoso de todos. Ele tinha engordado, ele estava forte, ele estava formoso. Porque Deus honrou quando ele verdadeiramente mostrou quem ele era. E você, meu irmão? Quantas vezes você tem achado essas propostas? Porque talvez uma das desculpas que Daniel tinha, que ele poderia usar, é dizer assim: Deus é maravilhoso. Olha só, me tirou de onde eu estava aqui. Apesar de eu estar na minha terra, na minha casa, eu passava dificuldade. Mas Deus me trouxe para um lugar que eu não sou escravo, eu sou tratado como um rei. E eu vou poder comer tudo aquilo que é servido para o próprio rei. Comida que eu nunca pensei que eu ia comer, eu vou poder comer. Esse Deus é maravilhoso. Quantas vezes a gente usa essa desculpa? Mas será que Deus falou seu coração para você agir dessa forma mesmo? Será que você teve sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para saber se você tem que dizer sim ou dizer não? Daniel não usou de desculpa. Ele ouviu a voz de Deus, ele tinha sensibilidade, porque ele andava com o Senhor. E ele conseguiu dizer não, e Deus honrou. O milagre aconteceu na vida dele. Tem gente que não consegue dizer não para os filhos. E na Bíblia tem um personagem que, porque não disse não para os filhos, passou por uma dificuldade enorme que custou a vida dele e dos seus 2 filhos, que é Eli. Olha só, Eli era sacerdote, ele cuidava do templo. E a Bíblia diz que os filhos dele faziam toda a bagunça, comia da carne que era oferecida. Era para poder para oferecer aquilo ao Senhor, e eles se aproveitavam daquilo. Eles denegriam aquele lugar, o templo, da onde quem era responsável por aquele templo era o pai, que era sacerdote. E várias vezes o Senhor disse para ele que ele deveria dizer não para os filhos. Ele deveria chamar os filhos e dizer assim: ó, você não vai fazer mais isso. Ele precisava repreender com amor seus filhos. Deus usou a vida de Samuel, que era um menino. Você conhece a palavra? Samuel foi morar com Eli. Ana leva, porque era uma palavra do Senhor, que ele fosse, depois que ele desmamasse, depois que ele quebrasse o vínculo com a mãe, ainda criança, ele fosse morar no templo, porque ele era oferecido ao Senhor. E a primeira experiência de Samuel ali, naquele lugar, foi ele ouvir a voz de Deus, onde Deus chamava, e ele não sabia que era Deus, até que Eli disse: ó, fala para ele: Senhor, teu servo te ouve. E ali Samuel teve uma experiência grandiosa. Deus fala com ele. E sabe qual que era a palavra que Deus fala com Samuel? Uma palavra de exortação para Eli. Porque Eli não ouvia mais o Senhor. Porque o Senhor já tinha falado: repreende seus filhos. Cuida dos seus filhos. Diz não para os seus filhos. E ele continuava só a dizer sim, sim. Deixando que os filhos podendo fazer todas as coisas. E isso, no final da história, custou a vida dos seus filhos. E no mesmo dia Eli perdeu a sua própria vida, porque simplesmente no momento que era para ele dizer não, ele disse sim. Você pai que está aqui, você mãe que está aqui, como é que você tem agido dentro da sua casa? O mais fácil para a gente é a gente dizer sim. O filho vem pedir alguma coisa, você diz sim para ele, pronto, ele já parou de te preocupar, ou de querer tirar sua atenção daquilo que você está fazendo. O mais difícil é você dizer não, mas é o mais correto em muitas circunstâncias. Não estou dizendo que todas as coisas você tem que dizer não para os seus filhos, mas tem muita coisa que você sabe que você deveria dizer não, e muitas vezes você está dizendo sim. O Senhor vai cobrar de você. Porque a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. E a gente precisa cuidar dos nossos filhos. E para que a gente possa cuidar com o zelo dos nossos filhos, em muitos momentos nós vamos ter que dizer não. Como é que você tem criado os seus filhos? Como é que você tem agido? Irmão, eu tenho 4 filhos. E eu sei quanto isso é desafiador. De você dizer não. E muitas vezes lá em casa é assim, quando eles querem uma resposta, e eu estou pendendo para o não, mas ainda não tenho a confirmação, eu digo assim, eles ouvem isso direto.
Ó, se você quiser uma resposta agora, eu tenho. Ela é não. Se você deixar eu pensar um pouquinho e buscar a direção para aquilo que você está pedindo, esse não pode transformar em sim. Você quer a resposta agora ou você quer esperar um pouquinho? Amém? Irmão, a gente precisa cuidar dos nossos filhos. Ó outro, que não soube dizer não e custou caríssimo para ele. Caríssimo. Davi. Davi, a Bíblia diz que ele tinha que estar na guerra. Porque naquele momento o rei ia para a guerra. E ele tinha sido levantado o rei para que ele pudesse fazer com que no seu reinado, ele pudesse fazer com que aquele lugar, a terra do Senhor, o povo do Senhor pudesse crescer como nunca cresceu. E assim foi. E ele precisava ir para a guerra, era um momento de guerra. E a Bíblia diz que ele, no lugar de ele dizer sim para a guerra, ele disse não para a guerra, ele disse sim para o seu conforto. E resolveu ficar em casa. E ele vai, de cima do palácio, ele foi avistar o reino. E ele viu uma mulher que estava tomando banho. Naquela época não é como os dias de hoje. Ele conseguiu avistar a mulher nua tomando banho. E ele teve vontade sexual. Naquele momento não era paixão. Ele não olhou e disse assim para aquela mulher: ó, essa mulher, ela é bênção na minha vida. Ela pode ser uma bênção na minha vida. Ele nunca tinha conversado com ela. Ele foi atraído pelo físico daquela mulher. E ele toma uma decisão, quando ele devia ter dito não para o seu desejo carnal. Ele devia ter dito: não é isso a vontade de Deus para a minha vida. E ele, no lugar de dizer não, ele disse sim. E ele foi olhando para aquela mulher, e ele já seduziu, já conseguiu ver estando com aquela mulher. E a palavra de Deus diz que o adultério ele acontece não quando o ato simplesmente acontece, mas quando você já adultera, quando você imagina na sua própria mente. Davi adulterou antes mesmo de deitar na cama com aquela mulher. E ele não conseguiu dizer não para a sua vontade carnal. E isso lhe custou algo caro. As consequências que Davi teve dentro da sua casa, dentro do seu lar, porque simplesmente era para ele dizer não e ele disse sim, foram terríveis. Deus perdoou Davi? Sim. E transformou ele no grande homem que ele foi. Um homem segundo o coração de Deus. Mas o preço da reconciliação, porque simplesmente na hora que era para ele colocar um não em prática, ele não colocou, custou alto para a vida de Davi. Vamos trazer para a nossa realidade? Quantas vezes, talvez você lá sozinho, ninguém está vendo. A gente acha que ninguém está vendo. A gente acha que nós estamos ali, ninguém está olhando o que eu vejo na internet, ninguém está vendo o que eu estou falando ou vendo no meu celular ou no meu computador. Mas talvez ali, naquele momento, Deus está falando no seu coração que você deve dizer não, porque você vai alimentar a sua necessidade sexual. E o diabo vai usar disso para tirar você da presença do Senhor. Talvez nessa noite o Senhor trouxe você aqui, ou você que está em casa, para você dizer não, para que você possa pegar a experiência de Davi, em nome do Senhor Jesus, e dizer não para a tua carne, dizer não para a tua vontade, e dizer sim para o Senhor Jesus. Tem outros, a gente podia falar aqui de Sansão, que já é diferente de Davi, porque Sansão, na verdade, ele se apaixonou por Dalila. Sansão tinha uma missão, era destruir todos os filisteus. Era um homem que ele tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento era pontual. Nós temos o Espírito Santo hoje em nossos corações, a nossa vida, irmão. Glória a Deus por isso. Porque depois que o véu se rasgou, que Jesus ele venceu a morte, a partir desse momento o Espírito Santo veio para estar em nós. Amém? Glória a Deus por isso. O Espírito Santo está comigo, o Espírito Santo está com você. Mas naquela época era pontual a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo estava na vida de Sansão. Era um homem forte, era um homem poderoso, era um homem que ninguém tinha visto sobre a terra. Um homem com tanta força,
Não era dele, não era humana a força que ele tinha, era uma força sobrenatural, era o Espírito Santo, que estava usando a vida de Sansão para que pudesse cumprir com a missão, que era acabar com os inimigos do Senhor, os filisteus. E a Bíblia diz que ele se apaixona por uma mulher filisteia, corrupta. E essa mulher, ela faz Sansão de gato e sapato. Irmão, se você vê o texto, você fica com raiva de Sansão, porque fica muito claro o que aquela mulher queria. Aquela mulher, ela queria de alguma forma descobrir onde estava a força de Sansão. Estava muito nítido nos diálogos que ela tinha com Sansão, mas Sansão estava cego, porque ele disse sim para aquela paixão, quando ele devia ter dito não. Irmão, você sabe da história, ele morreu por conta desse sim que ele disse para Dalila, e ele saiu totalmente fora do propósito do Senhor. A Bíblia diz que ele foi furado os olhos, ele foi cego. A força dele saiu dele, porque o Espírito Santo não fica num corpo, não conduz uma pessoa que não quer ele, e que vive na desobediência. Quando você começa a viver uma vida de desobediência, o Senhor não habita mais em você. E assim aconteceu com Sansão. Ele voltou a ser simplesmente um homem, sem força, sem poder, porque o Espírito Santo saiu da vida dele. E ele foi lá, acabou os seus últimos dias empurrando, igual aqueles burros que fica girando para poder produzir energia, levar água para algum lugar. Ele estava ali junto, empurrando, sendo ouvindo todo mundo tirar sarro dele, porque olha o homem que ele era, olha o homem que ele estava vivendo naquele momento. Porque o diabo, ele quer acabar com a sua vida, ele quer acabar com a minha vida, quis acabar com a vida de Sansão, e ele faz de tudo para envergonhar. E foi exatamente assim que aconteceu, porque simplesmente ele não disse não para aquela paixão. E no final da história, ele pede mais uma vez que o Senhor pudesse dar a força que ele precisava. E num dia de festa, ele conseguiu, o Espírito Santo veio sobre a vida dele por conta do arrependimento. Ele deslocou as colunas daquele prédio onde tinha muitas pessoas, e todas aquelas pessoas morreram naquele dia. Apesar dele concluir a sua missão, ele morreu por conta da desobediência, porque ele deveria dizer não, e ele acabou dizendo sim. Tem outros. A gente poderia dizer de José, por exemplo. José é uma pessoa, e muitas vezes é assim que nós estamos vivendo, irmão. Abre seu coração nessa noite para aquilo que você vai ouvir agora. Porque talvez você tenha sido um bom pai, criado seus filhos dizendo sim e não, tendo sabedoria para conduzir eles. Talvez essa parte física, esse assédio físico, você também está bem curado com relação a isso. Isso não te pega, você já aprendeu a dizer não para isso. Talvez você já aprendeu a dizer não para as paixões, que muitas vezes tenta desviar você daquilo que o Senhor tem um propósito para a sua vida. Mas tem algo talvez com a vida de José que vai te ensinar nessa noite que você precisa dizer não. José foi aquele filho que foi vendido. A Bíblia diz que o pai amava mais José do que os seus irmãos. E quando a gente ouve essa expressão, a gente pode chegar na seguinte conclusão: que Jacó, ele amava seus filhos. A Bíblia diz que ele amava mais José, mas ele não falou que ele não amava os seus outros filhos. Irmão, você que é pai e mãe que está aqui, o amor deveria ser assim, eu creio que é assim, nosso para com os nossos filhos, eles são iguais. Você ama da mesma maneira todos os seus filhos. Só que existem filhos que eles te dão mais prazer, porque são filhos que talvez eles vivem na obediência. E daí dá a impressão que você acaba tendo uma queda para aquele filho, mas não é isso. É porque aquele filho, você ama todo mundo igual, mas aquele filho, ele alegra seu coração, porque talvez é um filho obediente, porque é um filho que serve ao Senhor, é um filho que quando você diz não, ele obedece, porque ele sabe que a bênção dele está na obediência. E assim foi com a vida de José. Ele era um filho exemplar dentro da sua casa. Ele era o melhor dos filhos, de todos os filhos de Jacó. E a Bíblia diz que ele foi vendido,
porque os irmãos queriam matar ele. Quase que ele morreu, mas ele foi salvo por um dos seus irmãos, Rubem, que disse: não vamos matar ele não, vamos jogar ele aqui numa cisterna e deixa ele aí. E a Bíblia, você conhece, ele foi vendido para o Egito. Depois ele teve, foram falado coisas dele que não era verdade, eram calúnias. Você sabe de toda a história. E ele se tornou o grande homem do Egito, porque ele tinha um propósito de Deus para tudo isso. Aonde que ele teve que dizer não? E José disse não. Ao ressentimento. Ele disse não. Uma fome grande veio sobre a terra. E todas as pessoas de onde ele morava, inclusive a sua família, foi até o Egito, porque o Egito era o único que tinha mantimento, por conta de um sonho que Deus tinha dado. Que Deus tinha dado ao faraó, e ele revelou, José revelou, do qual projetou José, e do qual ele se preparado para aquele momento de fome. E de repente chega nada mais e nada menos do que aqueles irmãos que um dia queriam matá-lo, que fez com que ele passasse por tudo aquilo que ele passou, quebrando o vínculo com o pai. Muitos anos haviam se passado e ele nem sabia se o pai estava vivo ou morto. Aquele vínculo foi roubado por conta dos irmãos. E quando ele tinha tudo na mão, para poder vingar, ele resolveu dizer não para o ressentimento. Irmão, talvez você tenha mágoas que tem no seu coração, que está no seu coração. Talvez tem coisas que você tem carregado dentro de você e você tem dito sim. Você tem se deprimido. Talvez tem relacionamentos que foram quebrados, e relacionamentos próximos, que talvez as pessoas nem sabem que de alguma forma te magoaram ou te entristeceram. Mas no lugar de você dizer sim para o perdão, você tem dito sim para o ressentimento. E você tem deixado isso alimentar a sua carne, alimentar a sua alma. E isso tem te influenciado. Muitas vezes você não consegue ir para frente, porque você todo momento está dizendo sim para isso. E o diabo sabe disso. E ele se aproveita para poder tornar você escravo desse ressentimento. Olha José, ele poderia ter todo um ressentimento com aqueles irmãos, mas ele resolveu perdoar aqueles irmãos e dizer não para o ressentimento e sim para o perdão. Talvez é esse não que você tem que dizer nessa noite. Talvez é isso que tem travado a tua vida. Talvez é isso que tem impedido você de crescer. Talvez é isso que tem impedido você de ser o homem e a mulher que Deus quer que você seja. Gente, dizer não é difícil. Muito difícil. E se você olhar um pouquinho para a tua história, para a tua vida, você vai ver que você diz muito mais não do que você deveria dizer, muito mais não do que sim. Se você pesar na balança a quantidade de nãos que você precisava dizer ou você diz, com relação ao sim, você vai ver que muito mais é os nãos. Muito mais é os nãos. E o não é muito difícil a gente falar e muito difícil a gente ouvir. Mas quantos nãos que talvez você um dia ouviu na sua vida e que mudou a sua história e tornou você hoje o homem e a mulher que você é? Quantos não que você disse porque você achava que deveria receber um sim, mas alguém usado pelo Senhor disse não para você e hoje você é um homem totalmente diferente do que era? Talvez você nem estaria aqui, mas um não mudou a sua história. Irmão, a gente precisa ser autêntico na presença do Senhor. E se o Senhor está dizendo para você dizer não, diga não. E eu disse que eu tenho propriedade para falar desse assunto, porque eu tenho muita dificuldade. Hoje eu venci. Eu posso dizer que eu já sou um vencedor com relação a esse tema. Eu não tenho dificuldade para dizer não, hoje. Mas foi um caminhar, porque eu tive muita dificuldade para dizer não. E eu sei quantas coisas na minha história no passado, que eu dizia sim, que eu disse sim, que eu prejudiquei a minha vida e prejudiquei a vida daqueles que eram importantes para mim. Hoje eu sei que eu preciso dizer aquilo que o Senhor quer que eu diga. Ah, mas é a pessoa. O Senhor vai tratar a pessoa. Se o Senhor está mandando para dizer não, eu vou dizer não. Gente, nós estamos num contexto de comunidade terapêutica.
E sabe qual que é o grande problema de muitos que passaram pela casa de recuperação? Não dizer não. Porque hoje estão todo mundo guardadinho lá. Mas daqui a pouco, e assim tem acontecido, gente estão saindo. Hoje temos 2 aqui que ontem finalizaram o tratamento e estão aqui com a gente. E agora que a experiência de vida agora é a hora da luta. E agora mais do que nunca é hora de dizer não. Maior índice de recaída, relacionamento com amigos antigos. Por quê? Não estou dizendo que você não pode ter, mas se você não saber dizer não, irmão, é melhor você quebrar esse vínculo de relacionamento, porque as propostas vão vir. Se você não saber dizer não para muitas coisas que vão ser oferecidas para você, para que você venha a viver de novo uma vida de escravidão, se você não dizer não para isso, você vai voltar a ser o escravo que você era no passado. Você tem que aprender a dizer não. Em nome de Jesus. Queria ensinar para a gente ter aquilo que Deus fez comigo, para que eu pudesse dizer não, quando eu preciso dizer não. Aqui na igreja existe até uma lenda, né, que diz assim, quando eu falo assim, eu vou orar. Daí tem gente que fala assim, já entendi, pastor, não, já sai fora. Porque eu tinha dificuldade. Mas talvez hoje, irmão, quando você vai falar comigo, eu tiver certeza que eu tenho que falar não, eu não vou falar que eu tenho que orar, porque eu já tenho a certeza do Espírito. Vou dizer não para você. E em nome de Jesus eu espero que você receba esse não como uma palavra de Deus para a sua vida. E isso foi uma escola para mim. E eu aprendi o seguinte: para um sim ou para um não, antes de eu dizer, antes de sair da minha boca, eu preciso pensar. E eu preciso pensar naquilo que esse sim ou não vai me levar para o futuro. Não estou dizendo do presente, eu estou dizendo do futuro. Se um menino que saiu agora da casa de recuperação, alguém oferece a droga para ele dizer sim para a droga, ele vai ter uma noite de prazer. Porque é isso que a droga oferece no primeiro momento, depois escraviza. Não é assim? Mas o primeiro momento é um prazer. Sim. Agora o futuro, desgraça, rompimento com a família, talvez voltar a morar na rua de novo, voltar a ser escravo do diabo. Agora, se eu dizer não, eu vou deixar de usufruir no primeiro momento de uma noite de prazer, mas eu vou dizer sim para um relacionamento familiar, sim para a dignidade, sim para a honra, sim para meu convívio com o Senhor, que não vai ser quebrado. Pelo contrário, vou crescer em Deus. Se você não avaliar o futuro, você vai dizer não avaliar o futuro é errado. Dizer o sim, você não. Você precisa olhar para o futuro. Esse sim ou não, no momento, ele pode ser prazer para você, uma dessas respostas. Mas como você vai viver depois? Aonde vai te levar essa resposta? Se você pensar nisso, irmão, você nunca erra. Nunca. E outra, você precisa olhar para você primeiro. Você tem que olhar para si primeiro. Lembra que eu disse do avião? Você precisa cuidar de você para que você possa cuidar dos outros. Irmão, graças a Deus, a gente não tem isso muito aqui na igreja. Mas houve tempos que a gente teve. De pessoas irmãos, que acabaram emprestando dinheiro que não tinha, ou o nome, para outros irmãos que estavam passando por uma dificuldade. Mas ele não podia dizer sim. Porque se aquele não pagasse aquela dívida do qual ele emprestou o nome, ele não tinha condição de honrar. Ele está quebrando o princípio bíblico. Porque a palavra diz em Provérbios que você só pode emprestar para alguém se você tiver condição de honrar se aquela pessoa não pagar. E se você entender que você vai ter que ter esse custo, você vai assumir esse custo porque você emprestou para essa pessoa. Se você não é nessa situação que você está emprestando, irmão, você pode se preparar, que você vai se arrebentar.
Porque você não está cuidando de si. Você não tem condição de emprestar. Você não tem condição de dar seu nome. Você não tem condição de fazer isso. Porque a dívida que a outra pessoa está assumindo no seu nome, você não tem condição de saldar. Porque você não disse não. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com o seu nome sujo. Você vai se empipinar, você e sua família. E ainda, aquilo que você não queria vai acontecer. Você vai perder um amigo. Porque você vai cobrar ele, e nessas cobranças, você vai quebrar essa relação. Então não é melhor você, se for para perder a amizade, é melhor que você perca sem emprestar. Aprendendo a dizer não. Eu tenho meu avô, da parte da minha mãe, ele tinha muito recurso financeiro, fazendeiro. E meu avô morreu com uma dificuldade financeira enorme, enorme. E você sabe por que ele perdeu tudo? Porque ele não sabia dizer não. Um homem de Deus, um servo do Senhor, levou toda a família, praticamente, ela é uma família cristã, da parte da minha mãe, pelo exemplo do meu avô, mas ele tinha um problema. Ele não sabia dizer não. E as pessoas se aproveitavam dele. E ele foi e assinou e avalizou para muitas pessoas. E nessa avalizar, ele perdeu fazendas, perdeu todos os bens que ele tinha, e morreu praticamente sem nada, porque não sabia dizer não. E você não pode quebrar princípios. Se você vai dizer um sim que quebra princípios, você precisa aprender que você tem que dizer não. O Espírito Santo me revelou aqui. Davi estava sendo perseguido por Saul, antes dele ser rei, estava sendo perseguido, muito. E numa noite ele teve a oportunidade de chegar na caverna onde Saul estava, e ele teve a oportunidade de matar Saul. E o Saul queria matar ele. Ele estava fugindo de Saul, porque ele ia pagar com a vida. Mas ele teve a oportunidade de matar Saul naquela noite. E as pessoas que estavam com Davi disseram: vai lá e mata. Você vai se livrar dele. Vai acabar tudo isso. Daí Davi dá uma palavra. Você conhece alguém que tocou no ungido do Senhor e saiu ileso? Ele foi ungido pelo Senhor para ser rei. Não vai ser eu que vou tirar ele do reinado. Vai ser o Senhor. E apesar dele poder ter feito isso, ele não fez. Ele disse não. Para algo que parecia que era para ele dizer sim. Mas era uma armadilha de Satanás. Irmão, não quebre princípios. Aprenda a dizer não. E por último, a última dica que eu quero deixar para você, que serviu para mim, e talvez a minha experiência possa te ajudar. Você precisa, além de olhar para si, você precisa ver se esse não ou sim que você vai dar, se você vai ajudar ou não aquela pessoa. Porque às vezes, o sim que você está dando para ela, você parece que você está ajudando ela, mas na verdade você está afundando ela. Talvez você está sendo um instrumento do Senhor para dizer não, para que essa pessoa possa mudar totalmente a sua história. Como eu disse, quantos nãos que nós recebemos na nossa vida e que nos tornou hoje um homem que nós somos. E porque você está sempre dizendo sim para aquela pessoa, talvez você está sendo contra aquilo que o Senhor tem de propósito para aquela vida. Você está atrapalhando ela no lugar de você ajudar ela. E eu aprendi que eu preciso examinar isso. E quando eu olho e vejo que o meu sim pode ser prejudicial para a vida daquela pessoa, eu tenho paz no meu coração para poder dizer para ela: ó, eu não vou te dar, eu não vou fazer, eu não vou dar aquilo que você necessita por conta disso. Aprenda a dizer não. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar? Glória a Deus. Enquanto o Ministério do Louvor vem, eu quero usar o último exemplo. Daí já Jesus ensinando a gente por parábola. Todo mundo aqui eu acho que conhece a parábola das 10 virgens. Então Jesus estava falando da sua volta. E ele disse que as virgens pegaram, porque não tinha lâmpada naquela época, não tinha energia elétrica. Então eles utilizavam de uma lamparina com óleo para que pudesse iluminar. E a Bíblia diz que 10 virgens estavam na porta da igreja esperando o noivo chegar, onde o noivo representa
a volta de Jesus. E foi passando o horário, foi passando as horas. E o azeite de 5 delas, do qual a Bíblia chama de nécias, 5 delas, já estava terminando. E tinha 5 virgens que era prudente. Ela tinha óleo suficiente para que elas pudessem passar o tempo que precisasse para poder aguardar a chegada do noivo. E a Bíblia diz que essas nécias, as que não pensaram, as que não foram precavidas, as que não estavam preparadas para poder se encontrar com o noivo, foram até as prudentes e disseram assim: vocês têm azeite, dá para a gente, divide com a gente o azeite. E a Bíblia diz que essas virgens, elas disseram não. Elas disseram não. E elas disseram assim: se vocês não estavam preparadas, não é culpa nossa. Eu não posso tirar algo de mim para dar para você, porque vai faltar para mim, vai faltar para você. Primeiro a mim, sou importante, você é importante. Agora, se vocês quiserem, corre até um lugar para poder comprar o azeite que está faltando para vocês. Mas eu não posso dar o meu, porque eu seria imprudente. Eu tenho que estar preparada para me encontrar com o noivo. E a Bíblia diz que as 5 saíram para comprar o azeite. E de repente o noivo chega. E as 5 que estavam preparadas, prudentes, elas puderam entrar com o noivo. A porta da igreja se fechou. E aquelas 5 nécias, elas ficaram sem se encontrar, sem casar com o noivo. Trazendo para aqui uma figura da salvação, da volta de Cristo. Irmão, em nome de Jesus, você tem que cuidar primeiro de você, para depois você cuidar do próximo. Você primeiro tem que saber que você está preparado para esse dia que o Senhor vai chegar. Você tem que ser como as noivas prudentes. E talvez nesse momento você vai ter que dizer não para muita gente, porque um sim pode prejudicar você num relacionamento com o noivo. E quando Jesus voltar, meu irmão, Ele vai levar só aqueles que estão preparados, aqueles que olharam para si, aqueles que cuidaram, aqueles que foram prudentes. Irmão, pensa nessa palavra. Parece ser uma coisa egoísta quando a gente lê isso, mas quem deixou essa palavra foi o próprio Jesus. Jesus contou essa parábola. Jesus está nos ensinando da necessidade de a gente cuidar da gente. O diabo às vezes ele não consegue atingir você, ele usa pessoas para destruir você, para acabar com a tua vida. E ele sabe das suas fraquezas. E em nome de Jesus eu quero profetizar na sua vida que a fraqueza de dizer não era quando você entrou por aquela porta ou quando o culto começou para aqueles que estão em casa. Mas agora, em nome do Senhor Jesus, que você possa sair daqui fortalecido para dizer não, para dizer aquilo que o Senhor quer para a sua vida, que o sim possa ser para Jesus, para quando o Senhor dizer, você tem paz no seu coração para dizer sim, diga sim, seja obediente ao Senhor. Mas os momentos que o Senhor mandar, que é para você dizer não, não troque seu relacionamento com o Senhor para viver uma paixão, para desobedecer ao Senhor na criação dos seus filhos. Em nome do Senhor Jesus, diga não para os prazeres da carne. Que você possa pegar os exemplos que aqui nós dissemos de homens que se sobressaíram, mas homens que se afundaram, porque simplesmente não disseram uma palavrinha simples que o Senhor tocou no coração deles para dizer, mas eles não tiveram coragem para dizer. Irmão, em nome do Senhor Jesus, o reino do Senhor é para valente. Entra para casar com o noivo os prudentes. E que você possa ser um prudente, que você possa cuidar, que você possa ter olhos de águia nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, para cuidar nas suas decisões, naquilo que você tem que dizer sim, naquilo que você tem que dizer não. Em nome de Jesus, as suas palavras são poderosas, mas que o sim seja somente para Jesus e o não seja sempre para todas as armadilhas, que talvez nem está o diabo nela, mas que o diabo vai se aproveitar para tentar te derrubar e te destruir. Em nome de Jesus, que você possa pensar que um relacionamento mais importante não é com as pessoas, mas é com o Senhor. Em nome de Jesus, talvez você está se preocupando tanto com seus relacionamentos que você não quer quebrar, dizendo sim para todo mundo, mas enquanto que você está prejudicando o seu maior de todos os relacionamentos, que é o com o Senhor. Em nome de Jesus, deixa Deus falar no seu coração nessa noite. Deixa
Deixa Deus falar. Talvez você precise dizer não para ressentimentos, como eu fui ministrado. Irmão, em nome de Jesus, diga não. Essa tristeza profunda que tenta paralisar você, essa doença chamada depressão, tristeza profunda por algo que aconteceu no passado, por circunstâncias que já foram, diga não. Se você olhar para a história de José, você vai ver um homem que tinha toda a propriedade para estar numa cama, para não ser o homem que ele se tornou, mas um dia ele decidiu: aquilo que aconteceu no meu passado não me determina, e eu sou servo do Senhor, eu aprendi com meu pai, e eu vou viver conforme ele ordenou. Disse não para o ressentimento, não para a tristeza, não pelos erros das pessoas. E ele começou a ter uma vida diferente. Se tornou um grande homem. Tornou-se o segundo homem do Egito. Deus quer colocar você em lugares altos. Mas em nome de Jesus, entenda. Para você chegar lá, você vai precisar sempre olhar para o sim, para Cristo, e dizer não para todas as propostas que o diabo tenta colocar na tua vida. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa te fortalecer nessa noite. Em nome do Senhor. Fale com Ele nessa noite. Isso é algo que você precisa colocar em prática na sua vida. Essa palavra é para você que está me ouvindo. Em nome de Jesus. Aprenda a dizer não para as coisas que te afastam da presença do Senhor. Diga não para o pecado. Diga não para tudo aquilo que de alguma forma contribui para que você quebre um relacionamento com Deus. Diga nessa noite, assim como foi ministrado no domingo passado, diga sim para o Senhor Jesus. Seja obediente a Ele. Diga sim para Ele. Tenha sensibilidade para ouvir a voz dele. Não quebre comunhão com Ele. E o Senhor vai ministrar no seu coração, vai dar paz para você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero orar com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Se essa palavra for para você, irmão, medite nela. Em nome do Senhor, medite nela. Deus quer falar com pessoas nessa noite. E eu estou com meu coração em paz, porque eu sei o quanto eu precisava ser ministrado ao longo da semana. Com sim da palavra de Deus, com não da palavra Deus. E talvez essa palavra também é para você. Em nome de Jesus. Mude a tua forma, a tua maneira de viver. Alegra sempre o coração do Pai. Em nome do Senhor Jesus. Por mais difícil que possa ser dizer um não, se for necessário dizer não, se for necessário você sentir paz vindo do Senhor, não. Eu tenho certeza que você vai viver momentos que você nunca sonhou. Você vai ver um relacionamento com Deus que talvez você nunca viveu. O não que muitas vezes você tem dito para pequenos pecadinhos que tem de alguma forma prejudicado você no relacionamento com Deus. Em nome de Jesus, é aquilo que tem impedido os milagres acontecer, da sua vida romper, de você viver uma vida que talvez você nunca viveu. Mas hoje o Senhor manda dizer isso para você. Tenha força, porque Ele está contigo. O Senhor está contigo no não. Em nome de Jesus, diga não para a tentação. Diga não para tudo aquilo que chega todos os dias batendo na sua porta. E o diabo não se cansa. Diga não. Diga não. Diga sim para Ele. Não para o mundo. Você vai viver uma vida contrária ao mundo. Irmão, a partir do momento que você aceita Jesus, você vai viver ao contrário. Aquela palavra que diz que a voz do povo é a voz de Deus, é mentira. A voz do povo diz que era para Jesus ser crucificado naquela cruz. Em nome de Jesus, a voz que você tem que ouvir não é a voz do povo, é a voz de Deus. E talvez a voz que está te gritando para você nessa noite, de circunstâncias que você sabe qual é para você dizer não. Você não está sozinho no não. Por mais difícil que possa ser, o Senhor está com você. Em nome de Jesus. Deixa Deus ministrar no seu coração nessa noite. Receba essa palavra, porque é a palavra de Deus para a tua vida. É a palavra que vai trazer libertação para você, porque há libertação no não. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós somos gratos a Deus pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Obrigado, ó Pai, por essa palavra. Pai, parte da palavra que já vem do domingo passado, do qual o Senhor usou a vida do pastor Lelis, para nós dizermos sim para o Senhor. Mas agora, ó Pai, dizer não é tão complicado, dizer não é tão difícil. Ser na contramão do mundo, viver na contramão do mundo, como o Senhor disse que assim seria, é complicado. Pai, mas nessa noite nós possamos ser fortalecidos, de saber que o Senhor está com a gente nos nãos, em todas as propostas que todo dia bate na nossa porta, tentando nos desviar do seu caminho. Que nós possamos dizer não para tudo aquilo que aqui foi ministrado, Senhor. Em nome de Jesus, a força que nós precisamos está em Ti. Nessa noite nós já tivemos o entendimento, o conhecimento da necessidade da gente dizer não. Mas agora, Senhor, nós precisamos da força sobrenatural do Senhor. E eu sei que o Senhor está conosco, para que amanhã nós possamos dizer não. Se existem pessoas aqui, Senhor, que estão tendo vida dupla, talvez casado num relacionamento, mas com relacionamento com outras pessoas, porque muitas vezes não consegue dizer não, em nome de Jesus, que isso se acabe, que ele possa ter força para dizer não, e dizer sim para o Senhor, para o casamento, para a esposa, para o esposo, que o Senhor deu para cada um deles. Pai, no nosso trabalho, que nós possamos aprender a dizer não para as propostas que chegam de dinheiro fácil, e que nós possamos dizer sim para o Senhor, e que nós possamos honrar com a nossa atitude o Senhor. Que o não, Senhor, possa, em nome de Jesus, para as propostas, daquilo que nos desvia da Tua presença, possa ser uma verdade para mim e para os meus irmãos nessa noite. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus fiel. Seja no sim, seja no não, naquilo que é certo, o Senhor está conosco. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que toda fraqueza, que tudo aquilo que nos impede de fazer aquilo que deve ser feito, caia por terra nessa noite, na minha vida, na vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, glória, louvor. Glória a Deus, glória a Deus.